A pergunta de hoje eu já lancei lá no grupo. Você tem medo de quê? Quais são os seus temores? Hoje, à noite, agora, nós vamos falar sobre medo. E nós vamos falar de uma forma mais abrangente possível, sem perder o foco principal, que é a espiritualidade. Eu quero usar o texto de 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Olha que texto forte. Eu vou ler de novo, está lá? Acho que nós podemos ler todos juntos conforme a nossa projeção. Vamos ler todos juntos? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como eu disse, essa noite nós vamos falar de medo. E a pergunta eu já fiz e vou fazer de novo. Você tem medo de quê? E não vem com essa história para mim. Tem gente que, se você fizer uma pergunta dessa, vai dizer assim: não, pastor, eu não tenho medo de nada. Isso não é verdade. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu me lembro bem de uma das situações que eu mais tive medo durante a minha vida. A minha trajetória de vida, vocês sabem que foi tumultuada. Mas a situação que mais me deixou assustado aconteceu há cerca de 40 anos atrás, na cidade de Canavieiras. Não sei quantos conhecem, fica aqui no sul da Bahia. E ali naquela cidade de Canavieira eu morava numa espécie de colônia de pescadores. Na realidade, eu morava na casa de um pai de santo. E eu era ogã, de Candomblé naquela época. Então nós morávamos juntos. E ali, naquela comunidade, aquele lugar era muito conhecido, porque aquele pai de santo era muito famoso. E aquela comunidade, ela vivia e sobrevivia da pesca. Era na beira do rio, tinha um rio, tinha a barra. Os irmãos sabem o que é barra, né? É a parte do rio que alcança o mar, né? Que deságua no mar. Então tinha o rio e tinha a barra que desaguava no oceano, ali em Canavieiras. E aquelas pessoas então sobreviviam daquilo que pescavam. Eles eram pescadores, é por isso que eu chamo de uma colônia de pesca. E era exatamente o que era naquele pedacinho de Canavieira. Todas as noites as canoas, os pequenos barquinhos saíam pelo rio para poder então garantir o sustento, o pão de cada dia para aquelas famílias que moravam ali. E eu tive a curiosidade um dia, eu falei: não, eu quero um dia pescar com essa turma, eu quero ver como é. E aí eu conversei com o pessoal, pedi que eles me dessem uma oportunidade de estar com eles numa pescaria. Eles então decidiram me dar essa oportunidade, mas quiseram ao mesmo tempo pregar uma peça em mim, né? Eles queriam me dar um susto. E aí me colocaram para pescar com um pescador, um menino. Aquele menino era meio doido da cabeça. E ele era famoso porque ele pescava com a canoa mais rasinha que tinha. Era um escalé. Vocês sabem o que é escalé? É uma canoa rasa, né? Então uma canoazinha rasa, e aquele menino ele sempre pescava com aquela canoa rasa. Então me colocaram ali para que eu pudesse passar um perrengue. E eu não sabia qual a diferença de escalé para barco grande, para voadeira. Para mim eu não sabia de nada disso. Para mim era tudo a mesma coisa. E eu fui. O começo da pescaria foi tranquilo. Nós fomos para a beira do rio. Então ali nós tínhamos que redar, né? Passar uma rede fina para poder pegar isca. Camarãozinho que ia servir de isca para poder pegar os peixes maiores. Então, enquanto nós estávamos redando ali pelo rio, estava tudo tranquilo, ali estava tudo paradinho, não tinha balanço, não tinha nada. Mas depois que nós conseguimos as iscas, aí nós partimos para o mar. E aí começou o meu problema. A ideia da pescaria era a seguinte: eles utilizavam um instrumento chamado groseira. Não sei quem sabe o que é groseira. Groseira é uma boia de um lado, outra boia do outro, uma linha,
e um monte de anzóis, né? Então o camarada jogava uma boia aqui, ia iscando a groselha por 20 metros. Quando chegava lá na ponta, ele voltava aqui e já vinha já pegando os peixes e trazendo. Essa era a forma de pescar, um instrumento que nós iríamos utilizar. E quando nós entramos na barra, aí a coisa começou a pegar, porque aí começou a balançar um pouquinho. O meu papel naquela pescaria ia ser muito simples. A única coisa que eu tinha que fazer naquela pescaria, eu tinha uma canequinha assim, e o meu papel era tirar a água que entrava na canoa para poder jogar para o lado de fora. Eu falei, isso é mole para nós, né? Eu acho que vai entrar um pouquinho de água, a gente pega, joga fora, mas na hora que nós entramos na barra, e que nós saímos da barra e entramos mar afora, aí eu me vi doido. Aquela agitação, era um dia agitado, uma noite agitada, e aquela canoazinha subia e descia, ia para lá e vinha para cá, e eu tentando tirar a água que invadia aquela canequinha, mas não demorou muito para que eu passasse mal. Aí que eu fui aprender o que é marear. Mareei. Sabe o que é marear? É ficar enjoado, né? Aí eu fiquei enjoado. E aí eu tentava jogar aquele negócio, mas cada vez que eu levantava a cabeça, paf, chamava o Hugo. Conhece o Hugo? Cada vez que eu levantava a cabeça, chamava o Hugo. Aí tirava um pouquinho de água e deitava. E o rapaz ali pescando e dando risada da minha cara, rindo da minha cara, fazendo gozação. Ele falava, bora rapaz, tira essa água aí, senão a gente vai morrer afogado. E aí eu comecei a ter medo, porque chegou um momento que eu já não conseguia nem levantar minha cabeça. Quando eu levantava a cabeça, eu desaguava. E aí, em determinado momento, no meio daquela agitação, aquela água entrando na canoa, chegou uma hora que eu deitei e desisti. Confesso para os irmãos, desisti. Fiquei com medo de morrer. E naquele medo de morrer, a única coisa que eu pensava é o seguinte: eu prefiro morrer deitado sem estar vomitando. Era o que eu pensava. E eu só não morri por causa da graça de Deus, é claro, e porque aquele menino, ele não só cumpriu o seu papel de pescar, como também quando ele viu a situação, ele começou a tirar água. Então ele tirava água e pescava, que era o que ele fazia naturalmente. E eu falava para ele, vamos voltar. Ele falou, não, só de madrugada, só de manhã cedo. Eu falei, mas eu não estou aguentando. Ele, não tem jeito não, só de manhã cedo, eu não posso sair daqui agora. Aquele foi o dia, talvez, eu não sei se eu já contei essa história para a Rai, talvez um dos dias que eu mais tive medo na minha vida. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão: nunca mais pescar dentro de um barco, fosse ele do tamanho que fosse, porque a situação foi difícil. Eu nunca mais esqueci dessa experiência, e decidi que não ia mais passar por aí. O medo, ele está presente no dia a dia da maioria das pessoas. O medo é um estado emocional que surge naturalmente como resposta à consciência perante uma situação emocional de perigo, uma situação de perigo, uma situação eventual. Então, quando você está numa situação de perigo, o medo é um despertamento natural da sua vida, né? Ali você vai ter aquele sentimento como uma questão de proteção. O exemplo ali, o meu medo é porque eu estava com medo de morrer, e morrer naquela situação dramática. A ideia de que algo ou alguma coisa possa afetar a segurança de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam as reações que caracterizam o medo, que são várias, né? E existem vários tipos de medo. Além da questão patológica, existe também o medo espiritual. E o medo espiritual é o medo baseado no exagero ou numa mentira de Satanás. Normalmente o diabo tenta colocar medo em nós. E é por isso que nós precisamos desmascarar algumas mentiras que o diabo tenta implementar na nossa vida para poder causar medo em nós. Nós precisamos desmascará-lo. E para desmascará-lo, precisamos conhecer a verdade, porque quando nós conhecemos a verdade
A verdade nos liberta. É isso que diz a palavra de Deus. Tem gente, por exemplo, que morre de medo de morrer. Tem gente que vive com medo de morrer. Parece assim meio redundante, morre de medo de morrer, mas é exatamente isso, né? O nome disso é tanatofobia. Tem gente que só pensa nisso. Conta uma história de um casal. Dizem que um casal, depois de 20 anos de casado, eles decidiram ir para o mesmo lugar que eles haviam passado a lua de mel. Diz que passaram a lua de mel num lugar lá no Caribe, num lugar muito bonito, num hotel. Mas por causa do trabalho, a mulher ela não pôde viajar junto com o marido. Então o marido foi na frente. A ideia é que a mulher fosse depois de alguns dias, que ela pudesse chegar, para que eles então tivessem aquele tempo de lazer e descontração juntos. Quando o homem chegou no quarto do hotel, ele percebeu que agora aquele hotel tinha disponibilidade de internet e tinha até um PC ali. E ele então falou, vou mandar um e-mail para minha esposa. E aí então ele decidiu mandar um e-mail para uma esposa, só que ele errou em uma das letras. Uma das letrinhas ele errou. E o e-mail caiu na caixa de mensagem de uma mulher que havia terminado de enterrar o marido. E aquela viúva, naquele dia, foi conferir a sua caixa de mensagens, e quando ela abriu o seu computador e viu a mensagem que aquele homem havia escrito, ela caiu desmaiada. O filho correu e veio com tudo, e quando entrou, viu a mãe desmaiada, olhou para a tela do computador e leu ali a mensagem que o homem tinha mandado para a esposa dele, não para ela. E a mensagem estava escrita assim: querida esposa, cheguei bem. Ela tinha terminado de enterrar o marido. Provavelmente você se surpreenda de estar recebendo notícias minhas por e-mail. Mas agora tem computador aqui e pode-se enviar mensagens às pessoas queridas. Eu acabo de chegar e já me certifiquei para que tudo esteja preparado quando você vier na sexta-feira. Tenho muita vontade de te ver e espero que a sua viagem seja tão tranquila quanto a minha. Beijos. E para terminar ele colocou assim, observação: não traga muita roupa, porque aqui faz um calor infernal. Você entendeu porque aquela mulher desmaiou? Deu para entender porque aquela mulher desmaiou? Se tivesse acontecido com você, você ficaria com medo? Pense numa situação dessa. Olha que situação dramática. Tem gente, por outro lado, que tem medo de barata. Não tem gente que morre de medo de barata? Quer ver o cão na frente dele, mas se vê uma barata, ele desmaia, ele corre, ele foge, ele briga. Isso não é só mulher não, viu? Tem homem que é assim também. Eu, por exemplo, tenho muito medo de rato. De barata não tenho tanto não, mas de rato, de morcego, eu morro de medo, né? Tem gente que tem outros tipos de medo. Tem gente que tem medo, aquilo que nós chamamos de medos sociais. É o medo de ser assaltado, é o medo de um acidente de trânsito, o medo de um contágio de uma doença. Esses são medos sociais. E ainda tem o medo relacionado aos relacionamentos, né? A sentimentos, uma decepção amorosa, lembranças do passado, do futuro, né? Pensamentos relacionados ao futuro. E também alguns têm medo de questões espirituais. Parece mentira, mas você sabia que tem gente que tem medo de fantasma? Tem gente que tem medo de espírito de pessoas que já morreram. Tem gente que tem medo da morte, como nós já falamos. E como eu disse, isso funciona como uma espécie de alarme para a sobrevivência. E ele starta sempre que estamos em alguma situação que nós julgamos perigosas. Mas isso não é de assustar, porque o medo acaba sendo bom para nós, porque ele nos protege de alguma forma, né? Mas o problema é quando o medo ele reage de uma forma exagerada no organismo. Aí ele se transforma numa fobia, ou numa síndrome de pânico, que é o último estágio. A síndrome de pânico é o último estágio. E a fobia é a antecipação de um medo,
com muita ansiedade. O pior é que o medo, normalmente, ele é caracterizado por alguma coisa real. E a fobia não necessariamente. Ela pode ser provocada até por uma situação que a gente não faz nem ideia porque aquilo está acontecendo. E uma das características mais importantes da fobia é que no medo nós nos preocupamos com aquilo que está nos assustando e tratamos daquela questão. Só que com a fobia não existe um comprometimento com o relacionamento, com a relação com o sujeito que nos assusta. Então a fobia, ela é gratuita. Com o advento da Covid, ou do Covid, muitas pessoas de todas as partes do mundo se deixam levar pelo medo. Nós vivemos num cenário de medo hoje. Todos os lugares, as pessoas ficam assustadas demais, até aqueles que têm uma relação mais profunda com Deus. Esses dias eu estava falando com um pastor, amigo meu, que ele foi acometido de Covid, ele, a esposa, os pais e o filho, todo mundo na família. E eu conversava com ele, e ele disse para mim o seguinte, ele falou: olha, pastor, todos na minha casa que passaram por esse problema, não tiveram nenhum tipo de transtorno, mas eu tive um transtorno que foi pior do que tudo. Eu fiquei com medo, um medo quase que incontrolável. O pastor, ele sentiu medo, e essa é a realidade de milhões de pessoas que vivem nos nossos dias. As pessoas estão assustadas. Pode ser que entre nós aqui existam pessoas assustadas. Eu sei de pessoas que talvez estejam nos assistindo, que não estão vindo à igreja porque estão assustadas, porque têm medo. É o medo da morte, a tanatofobia que eu falei há pouco. Nem todos confessam, mas creia no que eu vou te dizer, quase todo mundo tem medo. Nem todo mundo confessa. E aí então, diante disso, a nossa questão aqui é a seguinte: como vencer o medo? Se é um problema recorrente, se todo mundo tem, se pode trazer prejuízos terríveis para nós, se podem nos levar para um quadro patológico agravado, como é a síndrome de pânico, que é o último estágio. Você não sabe o que é síndrome de pânico? Eu vou dizer para você, é uma das piores coisas que eu já vi na vida. Eu digo porque não há constrangimento da minha esposa. Em determinado momento da vida dela, eu tive que levá-la para uma clínica psiquiátrica em surto de síndrome de pânico. E tanto eu quanto ela sabemos como isso foi dramático. Glória a Deus porque o Senhor a libertou. Mas é terrível. E nós precisamos aprender como vencer o medo. E é isso que eu quero ver com os irmãos nesta noite. Como vencer o medo e todas as angústias recorrentes com ele. E nós vamos aprender o que a Bíblia ensina para superar o medo exacerbado, a fobia. O medo que passa do limite, né? Porque, por exemplo, ter medo de barata é uma coisa comum, né? Ninguém vai morrer por causa disso. Ter medo de morcego, pode ser que passe voando morcego aqui, eu saia correndo, mas eu não vou morrer por causa disso. Mas eu digo medo exacerbado, que pode trazer prejuízo para a nossa vida. Então eu quero aprender na Bíblia pelo menos 3 passos, que vão funcionar melhor do que qualquer terapia. Porque o medo, ele é tratado por terapeutas, por psicólogos, ele é tratado por terapeutas holísticos, por profissionais da área da saúde mental e da saúde emocional, como é o caso da Rai. Mas existe uma outra forma de tratar também, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês agora. 3 passos. Então, se você tem medo de alguma coisa, preste atenção no que eu vou dizer. O primeiro passo é o seguinte: confie. Acredite na palavra de Deus. Primeiro passo para se libertar dos medos. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você pode dar um glória a Deus?
Deus é o Deus que nos livra do medo. Segundo alguns teólogos, a Bíblia cita essa expressão "não temas" 365 vezes. Existem outros que dizem que essa expressão aparece na Bíblia 366 vezes. Eu não sei se criaram isso para poder considerar o ano bissexto ou se é fato. Para dizer a verdade, eu nunca contei, né? Mas o certo é que essa expressão "não tema", ela aparece muitas vezes. Quase todas as vezes, muitas vezes pelo menos, que Deus falava, se comunicava com seus servos, ou pessoalmente ou através de anjos, né, a teofania, ele iniciava uma conversa usando essa expressão: "não temas". Grandes homens de Deus como Josué tiveram toda a sua caminhada, toda a sua trajetória baseadas na confiança da palavra de Deus. E eu acho que durante toda a caminhada de Josué ecoava na mente dele as palavras que estão ali em Josué capítulo 1, versículo 9. "Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não tenha medo, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar." Eu acredito que em toda a caminhada de Josué, durante toda a vida dele, até o final de sua vida, ele nunca perdeu o foco nessa visão. Era isso que dava a ele segurança nas suas batalhas. Era isso que fazia com que ele não tivesse medo a ponto de desistir no meio de alguma missão. Ele vivia para a glória de Deus. E não ter medo é isso. É uma questão de confiar na palavra de Deus. É isso que é não ter medo. Deus nos promete proteção. Deus nos promete segurança. Deus nos promete consolo. Então por que eu vou ter medo? Simples assim. Salmo 56, versículo 3. "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti." Glória a Deus. Palavras do salmista que devem ser as nossas palavras na nossa vida, no dia a dia. Uma pessoa, quando ela está sozinha, ela tende a ter medo com mais facilidade. Uma pessoa sozinha, numa situação de perigo, ela sempre vai ter medo com mais facilidade. Mas se ela estiver bem acompanhada, essa possibilidade diminui bastante. E eu quero dizer para você que está nos assistindo também, que não existe melhor companhia do que o próprio Deus. E é Jesus Cristo quem diz o seguinte: "Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos." Ele está conosco, Ele está aqui presente agora. Salmo 23, versículo 4 diz assim: "Mesmo se eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem." Amém, irmãos? Por que eu vou ter medo? Se o Senhor está comigo, você tem medo de quê, irmão? Qual o seu medo que pode ultrapassar ou fazer com que a sua confiança em Deus não seja suficiente para você poder subjugá-lo? Você confia na palavra de Deus? Você confia de verdade na palavra de Deus? Se você confia de verdade na palavra de Deus, então não tenha medo. Confie sempre nas promessas do Senhor para a sua vida. Isaías 26, versículo 4 diz assim: "Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna." Só Ele. Confiar sempre, em qualquer situação, seja qual for a situação, da mais simples como uma barata, à mais dramática da vida que pode existir, como o caso de ser infectado com Covid. Confie no Senhor, não tenha medo, porque o Senhor está conosco em toda a nossa caminhada. Amém? Segundo passo para superar o medo é buscar ou colocar diante de Deus em oração todos os seus temores. Simples assim. Nós temos um exemplo clássico no segundo livro de Reis,
no capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 19. O profeta Eliseu aqui, ele orou por Geazi, seu servo, porque Geazi, em determinado momento, ficou cheio de medo, numa situação em que ele se viu cercado de inimigos. Então ele ficou muito assustado. Mas quando Eliseu orou por ele, imediatamente Geazi enxergou um exército de Deus que estava guardando a sua vida e também a vida de Eliseu. Quando ele teve uma visão espiritual, e aí é que está a chave da coisa. Você quer ter uma visão espiritual, tem que buscar em oração. A visão espiritual é para o homem espiritual, e o homem e a mulher espiritual é aqueles que se dobram diante de Deus, é aqueles que buscam a Deus em oração, é aqueles que têm intimidade com a palavra de Deus, é aqueles que têm comunhão com a palavra de Deus. Quando ele enxergou com os olhos espirituais, Geazi perdeu todo o medo, e ali então ele passou a confiar completamente em Deus. Assim deve ser conosco. Nós precisamos confiar em Deus. E se nós confiamos em Deus, o medo vai. Nós precisamos orar. E se nós oramos, o medo, dá linha. Se nós precisamos ter esperança. E se nós temos esperança, o medo sai. Precisamos de uma visão espiritual. Salmo capítulo 86, versículo 7, diz assim: no dia da minha angústia, chamarei a ti, pois tu me responderás. Quantos aqui creem nisso? Levante a sua mão. Nós cremos que se chamarmos por Deus, Ele nos responderá sempre. Ele está sempre presente. Através da oração, nós podemos pedir a Deus o discernimento espiritual. Às vezes o medo é falta de um entendimento espiritual de determinada situação que estejamos vivendo. Mas quando temos o discernimento espiritual, nós podemos então perceber aquela proteção que é garantida do Senhor sobre a vida de todos aqueles que o temem. E eu temo ao Senhor. E você que teme ao Senhor, diga amém. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Diz o Salmo 33, versículo 20. Na oração nós sentimos a presença do Senhor mais perto de nós. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. E quando nós estamos falando com Deus, o medo é vencido. O medo não prevalece, porque quando eu falo com Deus, mais do que em qualquer outra situação, eu tenho certeza da proteção do Senhor na minha vida. O Senhor sempre ouve as nossas orações. O Senhor sempre atende às nossas orações segundo a sua vontade. E o Senhor vai retirar de nós todo o medo. Você tem orado constantemente, querido? Você tem colocado diante de Deus os seus temores? Precisamos orar sempre. Orar sempre. A palavra de Paulo em Tessalonicenses é clara: orar sem cessar. Orar sempre. E quando nós oramos e confiamos, o Senhor derrama sobre nós a sua proteção. O terceiro e último passo que eu quero me referir agora é o seguinte. Vai parecer óbvio para todo mundo, mas talvez alguém entre nós aqui ou em casa não tenha isso com tanta clareza. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 20, dos versículos 19 ao 22, nós lemos o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado.
De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo de Deus. A vida daqueles apóstolos nunca mais foi a mesma. A maioria dos seguidores de Jesus, nesses apóstolos, seus seguidores mais próximos, quase todos eles morreram martirizados por causa do Evangelho de Cristo. Nenhum deles teve medo. Dizem que Pedro, quando foram matar Pedro, quiseram crucificá-lo. E Pedro, com toda a ousadia, disse: que me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Ousadia de quem não tem medo, porque quando Jesus apareceu para aqueles homens, encontrou-os cheios de medo, e por isso Jesus disse 2 vezes: Pai seja convosco. E para fortalecer, soprou sobre eles o Espírito Santo. A alegria, queridos, tomou conta do lugar do medo, e a presença do Espírito Santo em suas vidas estava garantida. E agora eles sabiam que com aquele poder, eles poderiam vencer o mundo todo. Quando você tem o Espírito Santo, você vence o mundo. E nós recebemos o Espírito Santo quando nós recebemos Cristo na nossa vida. E quando nós recebemos Cristo, se cumpre textos como o de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui não tem medo, não. Nada temerei. Tem aquela canção que diz isso, né? Nada temerei. Eu não tenho do que ter medo. O medo, na realidade, ele surgiu junto com o pecado. Você sabia que a primeira manifestação de medo que nós vemos na Bíblia é quando Adão e Eva, depois de pecarem, se esconderam de Deus? Ali foi a primeira manifestação de medo. O pecado introduziu o medo no mundo. O pecado trouxe o mundo. Mas quando a pessoa aceita Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo, ela sente-se agora não mais sozinha, e tem a confiança que precisa ter para vencer o medo e todos os seus temores. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E Romanos 8,15, que diz, olha, presta atenção nesse texto de Paulo. Ele é muito interessante. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Que quer dizer papaizinho querido, meu Pai amado. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Se você já recebeu, creia que o poder do Espírito Santo de Deus te protegerá do medo. Ele vai neutralizar o medo na sua vida. E nós precisamos entender que quando nós superamos esse medo, nós passamos a viver dentro daquilo que Deus espera que vivamos. Deus espera que nós sejamos ousados. Deus espera que nós sejamos corajosos. Deus espera que nós sigamos adiante em qualquer circunstância de vida. Em alguns momentos, os cães podem latir ao nosso redor, mas eles não nos alcançarão, porque nós estamos guardados pelo Senhor. Nós não cairemos, porque o Senhor está sempre com o seu cajado, o pastor supremo, Jesus Cristo, com o seu cajado, nos segurando em situação de perigo, em qualquer situação de perigo. Na Bíblia nós vemos várias pessoas que venceram a morte, que venceram o medo. São homens e mulheres de Deus, muitos homens e mulheres de Deus,
que confiaram no Senhor e cheios do Espírito Santo e em oração, venceram seus maiores pesadelos. Pense em Isaac, deitado naquela pedra, seu pai pronto para imolá-lo. Ali a Bíblia fala da sensação de Abraão, não fala da sensação de Isaac. Mas eu acredito que naquele momento Isaac estava confiando em Deus. Não havia temor no coração dele, porque ele cria num Deus todo-poderoso, e ele foi livrado por este Deus. Pense em Elias, diante de 850 profetas, falsos profetas, naquele monte, um desafio para um homem só. Mas aquele homem na realidade não estava só, com ele tinha um exército maior do que daqueles 850 profetas. As caretas de Jezebel e de Acabe não podiam assombrá-lo, porque ele estava com Deus, e ele venceu aquela batalha no nome do Senhor. Pense em Davi, e aí eu imagino o pequeno Davi, adolescente, enfrentando leões, enfrentando ursos, em determinado momento da sua vida, enfrentando um gigante que apavorou todo o exército. O menino Davi não olhou para aquele gigante e disse: eu não tenho medo de você não, grandão. Aqui não, ó. Você vem com espada, eu vou no nome do Senhor Jesus. E venceu. Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Misael, Ananias e Azarias, quando jogados numa fornalha de fogo, e o texto bíblico diz que aquela fornalha estava tão quente que as pessoas que o jogaram foram fulminadas ali, só de jogarem ele lá dentro. E de repente, sem temor, confiando no Senhor, junto com eles apareceu um quarto homem, o anjo do Senhor, que abençoa e que livra aqueles que o temem. E Daniel também, da mesma forma, jogado no meio de vários leões, mas confiando, Pedro, confiando em Jesus, confiando em Deus, sabendo que Deus estaria guardando. O texto não fala em momento algum que Daniel teve medo, porque eu acredito que a visão espiritual de Daniel tinha a convicção de que Deus estaria com ele. Nós sabemos que muitas coisas podem nos apavorar, más notícias, doenças, fenômenos naturais, inimigos, perigos, mas nós precisamos lembrar-se sempre, nunca perca isso de vista. Para vencer o medo é preciso confiar na palavra de Deus, se manter firme em oração o tempo todo e receber o Espírito Santo de Deus. Faça um propósito com Deus, querido. Eu não sei se entre nós aqui tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. É possível que haja alguém, pelo menos ali nas redes sociais. E eu vou pedir para você agora que feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Todos nós. Eu não sei quais medos podem estar trazendo desespero e angústia a você. Eu não sei. Mas creia, queridos, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. E segundo o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, este amor, que é tão forte, ele lança fora todo medo. Você tem medo de quê? Será que alguma coisa tem trazido transtorno para o seu coração? Será que tem alguma coisa que está fazendo com que você sofra? No nome de Jesus, você que está aqui na igreja hoje, vai voltar para a sua casa, deixando nos bancos da igreja todo o seu medo, porque Jesus Cristo vai limpar o seu interior.
Você que está nos assistindo pela internet, no nome de Jesus, você vai abrir mão desse medo e confiar no Senhor neste momento. De repente você diga assim: mas pastor, eu não sou nem evangélico. Entrega a tua vida a Jesus Cristo, e no momento que você fizer isso, você recebe o Espírito Santo, e todos os seus medos desaparecerão. Você tem medo de quê, querida? O que é que te assusta? Você quer vencer o medo? Ore comigo nesse momento. Ó Deus, que coisa boa ouvir a Tua palavra, que coisa boa ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nós somos gratos, ó Deus, porque nesta noite aprove o Senhor nos trazer uma reflexão, a fim de que possamos nos libertar de qualquer tipo de medo, porque o Senhor está conosco em toda a nossa caminhada, porque buscamos a Tua face, e porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós. E nesta convicção, Senhor, nesta noite, nós queremos deixar para trás. Se nós trouxemos qualquer medo conosco hoje para este lugar de adoração, nós vamos deixar para trás e sair daqui confiantes no Teu cuidado, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós, e nós agradecemos por causa do Teu cuidado, em nome de Jesus, amém.